Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Meu nome é Patrícia, sou professora da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Glória em Taguatinga, Distrito Federal, e vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos para aprender da Tua Palavra, Senhor, para louvar, glorificar e engrandecer o Teu santo nome. Nós te pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos dando sabedoria, meu Pai, nos dando entendimento, Senhor, da Tua Palavra. Que o Senhor, Pai, venha transformar as nossas vidas, Deus, os nossos corações, que nós possamos estar sempre firmes na Tua presença, Senhor, fazendo a Sua vontade, meu Deus. Que em nome de Jesus o Senhor venha aumentar a nossa fé, repreendendo, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti. Deus, que o Senhor repreenda toda enfermidade, toda seta, todo levante de Satanás contra as nossas vidas. E que o Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, esteja sempre conosco, Deus. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Responsabilidade é Individual. E nós vamos fazer a leitura bíblica que está em Ezequiel, capítulo 18, do versículo 20 ao versículo 28, que diz assim: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida, pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Amém? Então essa lição de hoje ela é muito importante e necessária. Por quê? Porque apesar de ser uma profecia de Israel há milhares de anos atrás, ela continua valendo para os nossos dias atuais. Nós sabemos que existem muitas pessoas que têm muitos problemas nas suas vidas hoje em dia, porque eles não entendem isso, que a responsabilidade é individual. Aqui Ezequiel deixa muito claro para o povo de Israel naquela época que eles seriam castigados pelos pecados que eles estavam cometendo, porque muitos estavam alegando que eles seriam castigados por causa dos pecados dos seus antepassados, que teria sido os seus pais, os seus avós, eles que haviam pecado e agora eles pagariam por isso. E o Senhor fala, não, foram vocês que pecaram. Lembra que nós tivemos uma lição que Deus dá para Ezequiel, acho que é Ezequiel capítulo 8, uma visão, uma revelação das abominações que eles estavam fazendo dentro do templo, que eles estavam oferecendo sacrifícios para outros deuses, que havia desenhos de outros deuses nas paredes, que dentro do templo eles estavam adorando o Deus Sol, né, que eles consideravam um Deus naquela época. Então o povo daquela época estava em pecado e eles continuavam em pecado, eles não haviam se arrependido e por causa disso
é que viria o castigo e o juízo de Deus sobre a vida deles. A responsabilidade era deles, não era dos antepassados, não era dos pais, nada disso. E aqui o Senhor deixa muito claro, quem pecar é que vai pagar pelo pecado. Inclusive, ele dá também uma palavra de esperança, porque ele diz, quem se arrepender do seu pecado, o ímpio que abandonar os seus pecados e começar a fazer justiça, andar nos caminhos do Senhor, esse viverá e não morrerá. Então é uma palavra muito clara para as pessoas daquela época, mas que serve perfeitamente para os nossos dias atuais. Inclusive, algo que a gente escuta muito, né, nas igrejas, que a salvação ela é individual, ou seja, não depende dos outros, é você que tem que aceitar a Cristo, é você que tem que ter uma transformação de vida. E então, por trás dessa expressão, a salvação é individual, está justamente isso, a responsabilidade é individual. Quem vai sofrer a consequência pelo seu pecado é você mesmo, é você que vai ser castigado por ele. Então, o pecado, ele também é individual. A única saída para o ser humano, para o pecador, é o quê? Se arrepender, mudar os seus caminhos e acreditar no Evangelho, né? Acreditar em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Amém? O primeiro tópico da lição diz assim, sobre a máxima usada em Israel, subitem 1, uma máxima equivocada. Então tinha como se fosse um ditado popular naquela época que dizia assim, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então essa expressão, esse ditado que eles usavam, se baseava numa interpretação equivocada do terceiro mandamento dos 10 mandamentos, que está lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9, que eu vou até ler para os irmãos, e diz assim, não te prostrará diante desses deuses, tampouco lhes prestará qualquer tipo de culto, porquanto eu, o Eterno, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Amém? Então, com base nesse mandamento, eles acreditavam que os filhos pagariam pelo pecado dos seus pais, que existia uma maldição hereditária. Só que quando a gente lê toda a Bíblia, outras passagens, o próprio texto, o próprio contexto, né, da época, nós vamos entender que a maldição, ela não é hereditária. O castigo dos pais, eles não se estendem aos filhos. Só acontece isso quando os filhos permanecem no mesmo pecado dos pais. Porque frequentemente isso acontecia. Então os filhos viam os pais em pecado, em desobediência, e eles copiavam os seus comportamentos. Então, eles seriam castigados não por causa dos pecados que os pais haviam cometidos, mas por causa dos pecados que eles continuavam cometendo. Tanto é que tem vários exemplos na Bíblia de pais que eram desobedientes, que estavam em pecado. A gente vê muito isso no livro de Reis. E os filhos foram obedientes ao Senhor, tementes à lei e os mandamentos de Deus, e que a história deles foi completamente diferente da história dos pais. Por quê? Porque eles não foram castigados pelo pecado dos seus pais. Eles receberam a bênção do Senhor porque eles resolveram agir diferente. Eles resolveram agir em obediência à palavra do Senhor, tementes a Deus. Então, é isso que o povo de Israel precisava entender, que somente se eles permanecessem em pecado é que eles seriam castigados, é que eles receberiam juízo com relação ao pecado. Amém? E o próximo subitem, ele fala isso, o problema em nosso tempo.
Então essa doutrina das uvas verdes, dos dentes embotados, né, predominou durante muito tempo na cabeça, né, do povo de Israel. E esse pensamento, essa doutrina, acabou fazendo parte do pensamento que foi incutido também dentro da igreja, que é muito perigoso, que é essa questão da maldição hereditária. Então esse ensino conhecido como maldição hereditária, hoje em dia eu acho que nem fala tanto, pelo menos eu não escuto tanto, mas há alguns anos atrás era muito falado, muito debatido, inclusive tinham livros, né, muitos estudos com relação a isso. Tinha mesmo essa doutrina dentro da igreja da maldição hereditária. E é justamente isso que Ezequiel fala aqui para o povo de Israel. Quando a gente entende esse texto, a gente vai entender também que não existe maldição hereditária. O que existe é a prática do pecado, é as pessoas continuarem com os mesmos comportamentos. Inclusive, quando nós aceitamos a Cristo, a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, ou seja, dos seus antepassados, da sua própria vida, já passou. Eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, né? O Senhor, ele anula todo o pecado do passado, toda a maldição. E infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam nessa doutrina da maldição hereditária e isso impede que a pessoa receba bênçãos. Por quê? A Bíblia diz assim, conforme você pensa, assim é. Então, se você acredita que você tem uma maldição hereditária na sua vida, o que vai acontecer? Isso que você pensa e que você acredita. Mas a partir do momento que você acredita que você é uma nova criatura em Cristo, que as coisas do passado ficaram para trás, palavras contrárias, comportamentos, maldições, tudo isso ficou no passado. O Senhor Jesus, ele apagou da sua vida e tudo se fez novo. E você recebe as bênçãos e a herança de Jesus Cristo através da salvação, através do sangue de Cristo, daquilo que ele conquistou na cruz para você. Então é nisso que você precisa acreditar, nas promessas, nas bênçãos de Deus para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que nasceram de novo. E toda vez que vier esse pensamento de maldição hereditária, de palavras contrárias, você repreenda em nome de Jesus, porque isso não tem poder e não tem autoridade sobre a sua vida, porque maior é o que está em você, que é o Espírito Santo de Deus, do que toda maldição, do que tudo aquilo que foi feito no seu passado, nos seus antepassados. A partir do momento que você nasce de novo, isso não tem mais poder sobre a sua vida. E infelizmente muitas pessoas acreditam nisso, amém? Inclusive, enquanto eu estou falando isso, eu imagino que tem gente que está pensando, ela está errada, porque existe sim maldição hereditária. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa: Jesus é o nome acima de todo nome. Então, se maldição hereditária é um nome, Jesus é o nome acima desse nome. Maldição hereditária não tem poder sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, nem sobre a vida dos seus descendentes. Maior é o sangue de Jesus, é o preço que Jesus pagou por você, pela sua vida. Amém? É nisso que nós temos que acreditar. No sacrifício que Jesus fez, nas promessas que nós temos, nas bênçãos, em tudo que está escrito na palavra de Deus para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que são nova criatura. Amém? E o próximo tópico fala assim, sobre a salvação para todos os seres humanos, a esperança para o pecador. Então, os versículos 21, 22 e 23, essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que para não deixar dúvidas, Ezequiel ele deixa muito claro de maneira direta nos versículos 4 e no versículo 20. Então, o que ele está falando várias vezes e diversas vezes com exemplos, com ilustrações?
quem vai pagar pelo pecado é o pecador. Não são os filhos, não são os descendentes. E quem se arrepender, essa alma não morrerá, essa alma viverá. Mas aquele que não se arrepender, esse vai morrer. Amém? É isso que ele deixa bem claro e que ele fala várias vezes, dá vários exemplos, que é para que não fique nenhuma dúvida com relação a isso. Então, a vontade de Deus é a salvação de todos. Da mesma maneira que Ezequiel falou para aquele povo naquela época, continua falando para nós ainda hoje. Inclusive, no Novo Testamento tem várias passagens que falam sobre isso, que o Senhor, ele quer nos salvar, que a salvação ela é para todos. E o Senhor, ele espera, o Senhor, ele é paciente, porque ele quer que todos se salvem e que nenhum se perca. Amém? E aí o outro item fala assim, refutando um pensamento fatalista. Então, tanto os exilados na Babilônia, como os que estavam em Judá e em Jerusalém, acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelo pecado dos seus pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Então esse era um pensamento recorrente na época, de que eles estavam pagando pelo pecado dos seus pais. E aí é por isso que o Senhor fala tantas vezes através de Ezequiel, para ficar bem claro que isso não era real. Tanto é que antes disso o Senhor tinha dado a Ezequiel visões, né, mostrando as abominações que eles estavam realizando dentro do templo em Jerusalém, dentro da casa do Senhor. Então o Senhor aqui, ele proíbe o uso desse ditado, porque a responsabilidade é individual. Então Ezequiel, ele deixa claro que o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual, de maneira direta, e como eu disse, isso vale para aquela época, mas vale também para o Novo Testamento e para os nossos dias atuais. Por quê? Porque a salvação é individual e o pecado, ele é individual também. Até quando a gente olha para a lei dos homens, como é que a gente vê a legislação? Por um acaso, quando alguém comete algum crime, essa pessoa ela vai ser absolvida, porque vai falar bem assim, ah não, ela cometeu esse crime porque ela é uma vítima da sociedade, porque ela é uma vítima da criação que ela teve dos pais. Não, ela paga pelo crime dela. A gente sabe que tem muita injustiça, né? Que a lei também não é tão perfeita assim, a nossa justiça não é tão perfeita. A gente vê todos os dias pessoas cometendo crimes e sendo soltas, mas de acordo com a lei é assim. Quando uma pessoa comete um crime, quem vai pagar por aquele crime é aquela pessoa, não são os pais dela. E não importa o que os pais fizeram, a criação que ela teve dos pais dela, ela vai pagar pelo seu crime, amém? Então, e acontece mesmo, por exemplo, se quem comete o crime é o pai, quem vai pagar pelo crime é o pai. Inclusive, se for questões financeiras, a lei de herança também fala isso. Por exemplo, se o pai ele tem uma dívida e ele morre, os filhos não são obrigados a pagar a dívida, a não ser que o pai tenha deixado herança. Então, com a herança que o pai deixou, por quê? Porque aqueles bens, aquele dinheiro era do pai. Então, aquele dinheiro, aqueles bens que eram do pai, eles vão pagar a sua dívida. Eles não vão pegar dinheiro dos filhos, eles não vão pegar os bens que pertencem aos filhos para pagar as dívidas dos pais. Então, até na lei é assim. Então, na lei de Deus é assim também. Cada um paga pelo seu próprio pecado. Amém? O outro tópico diz assim, duas situações. O profeta explica com clareza as profecias divinas sobre a relação de Deus com os seres humanos. Então, se o pecador abandona a sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade e iniquidade que ele fazia, que ele praticava, e se volta para Deus, diz que essa pessoa ela é perdoada. E se ela fizer juízo e justiça, certamente ela viverá e ela não morrerá. Mas também, se acontecer o contrário, por exemplo,
A pessoa ela é justa, ela começa a ter a sua vida bem, começa justa, mas se ela se desviar da justiça, se ela se corromper, se ela começar a praticar injustiça e iniquidade, né, conforme todas as abominações que o ímpio faz, né, de todas as suas justiças que tiver feito, o Senhor nem vai lembrar. Então, na sua transgressão com que ele transgrediu, o seu pecado com que pecou, neles morrerá. Amém? Tá lá em Ezequiel 18, versículo 24. A gente precisa ter esse entendimento que quando a pessoa, o ser humano, ele se arrepende, e o que é arrependimento? Quando você se arrepende, significa que você teve uma tristeza tão profunda, foi uma dor que aquilo ali causou até mesmo em você, que você vai abandonar aquele comportamento. Você não vai mais praticar aquela injustiça que você havia praticado, o que é diferente de remorso. Porque quando a pessoa ela só tem remorso, ela só está triste por causa das consequências daquilo que ela fez, de ter sido descoberta, né, ou qualquer coisa assim. Ela não muda o seu comportamento, mas o arrependimento gera mudança. Então, o arrependimento traz vida. E quando ele fala de vida aqui, a gente pode trazer também para o contexto espiritual. Porque o arrependimento, a transformação, a mudança de vida vai trazer vida para você, vida eterna. Enquanto que a injustiça, a iniquidade vai trazer morte eterna. Porque quando um justo morre, na verdade, ele está começando a sua vida eterna. Então, acaba essa vida aqui e continua a vida na eternidade. Amém? E o outro tópico fala sobre a reação de Israel. Uma pergunta retórica, está lá no versículo 25. Na verdade, são duas perguntas que o Senhor faz assim. Não é o meu caminho direito? Não são os seus caminhos torcidos? Então, quando o Senhor faz essa pergunta retórica, o que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que a própria pergunta, ela é a resposta, já é uma afirmação. Então, o Senhor está falando, os meus caminhos são direitos e os seus caminhos são torcidos. É uma afirmação. Então, depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e os do povo são torcidos. Amém? E o outro tópico, o subitem, diz assim, sobre a justiça. Ezequiel, ele deixa claro, mais que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual, ela é justa e está de acordo com os atributos divinos. Amém? A Bíblia fala que o Senhor, ele é o justo juiz. Então, a justiça é um atributo de Deus. Então, não seria justo da parte de Deus castigar os filhos por causa do pecado dos pais e nem castigar os pais por causa dos pecados dos filhos. Amém? Então, espiritualmente falando, essa responsabilidade, ela é individual. Cada um paga, cada um sofre a consequência pelas suas atitudes, tanto de pecado quanto de justiça. Amém? Lá em Romanos 2, versículo 6, ele diz assim, o qual que o Senhor, recompensará cada um segundo as suas obras. Então, você vai ser recompensado por aquilo que você fizer. Amém? Então, esse atributo da justiça, ele está de acordo com o atributo da santidade de Deus. A Bíblia, ela declara com todas as letras que somente Deus é justo. Considerando justiça como um atributo divino, no sentido absoluto de perfeição, então Deus é um justo juiz, ou seja, Deus, ele é perfeito, amém? Ele é justo em todos os seus decretos, em todas as suas decisões, em tudo o que ele faz, existe justiça, amém? E o próximo subitem fala sobre o arrependimento. Então, como eu disse, Deus, ele é justo. E além de justo, ele é misericordioso.
Então, a retribuição ao pecador, ela vem depois de muitos anos e depois de ter oportunidade de mudança, de apelo ao arrependimento, amém? E a gente sabe que é assim, inclusive a Bíblia fala sobre isso, né? Que o Senhor, ele é paciente, ou seja, ele dá oportunidades. E a gente até falou isso em outras lições, que o Senhor, ele não castigava o povo sem antes dar a eles a oportunidade de arrependimento. Então o Senhor sempre usava os seus profetas, ele dava avisos, ele alertava, e somente depois que o povo era avisado, que o povo era alertado, e mesmo assim eles continuavam no pecado, é que vinha, né, a consequência, é que vinha o juízo. E a resposta dada aos críticos deixa claro também que mesmo o ímpio, na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Por quê? Porque o Senhor, ele é misericordioso. Então, além dele ser justo, ele é misericordioso. Ele está dando sempre uma chance, sempre uma oportunidade. E todos precisam de arrependimento e precisam buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Muitas pessoas, quando acontece alguma coisa com elas, elas culpam a Deus por isso. E essa história, ela se repete nos nossos dias de hoje, né? Acontecia naquela época e acontecia até hoje. Por quê? Porque as pessoas, elas têm essa tendência de culpar a Deus pelas coisas ruins que acontecem no mundo. E a gente precisa levar a palavra de Deus para essas pessoas, mostrar que tudo de ruim que tem no mundo hoje é consequência do pecado. Se o homem não tivesse pecado, não existiria nada de ruim. Não existiria violência, não existiria corrupção, não existiria crimes, não existiria doenças. Então, sempre que alguém adoece, é por quê? Porque um dia o homem pecou. Sempre que acontece uma violência, é por quê? É porque um dia o homem pecou. Quando as pessoas morrem também fisicamente, é por quê? Porque um dia o homem pecou. Então, todas as coisas que existem no mundo e nós consideramos que são ruins, é por causa do pecado do homem. A deterioração do mundo, das pessoas e tudo isso é por causa do pecado do homem. Porque um dia o homem pecou, amém? Mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, porque o Senhor, ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos direito à salvação, à vida eterna. Então, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, então o Senhor, ele nos dá o direito da vida eterna. Por mais que a gente morra nesse mundo, não significa que nós vamos morrer eternamente. Então, a nossa vida eterna começa quando nós morremos. Então, para o justo, morrer é uma alegria, porque a gente sabe que vai para um lugar muito melhor, que a gente vai estar com Deus, né? Longe de todas as coisas ruins que acontecem nesse mundo, longe de dor, de sofrimento, de tristeza. Então, para o justo, morrer é lucro, né? Como diz o apóstolo Paulo. Mas nós temos uma missão. E é por isso que nós estamos aqui na Terra, né? Porque nós temos que anunciar o Evangelho para toda criatura. O Senhor, ele quer nos usar, né? O Senhor, ele precisa que a gente use os dons que ele nos deu aqui nessa terra, né? Então é para isso que nós estamos aqui. E enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que glorificar o nome do Senhor com as nossas vidas. Amém? Então, nós alcançamos a salvação por causa da morte de Jesus Cristo. Mas, a partir do momento que a gente aceita o sacrifício de Jesus, uma consequência natural nas nossas vidas é o arrependimento. É a gente abandonar a prática de qualquer pecado que nós praticávamos antes. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Amém? Então, como eu disse lá no começo da lição, é importante
a gente ter essa consciência de que a responsabilidade ela é individual. E a gente pode levar isso para tudo na nossa vida, com relação à salvação, mas com relação a outras coisas da nossa vida também. Porque muitas vezes a gente fica culpando os outros por causa dos acontecimentos nas nossas vidas, quando, na verdade, a gente tem que ter essa responsabilidade individual. A responsabilidade é nossa, amém? Por quê? Porque se algo de ruim está acontecendo na sua vida hoje e você coloca a culpa disso em outra pessoa, você não pode fazer nada, porque a responsabilidade é do outro. Mas a partir do momento que você assume a responsabilidade, não, isso é minha responsabilidade, aí você pode mudar, aí você pode fazer alguma coisa para transformar, amém? Então, com Deus é exatamente assim. A partir do momento que você entende que a responsabilidade pela sua salvação, ela é sua e somente sua, você vai começar a agir de maneira diferente. Porque assim como o Senhor disse para o povo lá daquela época, através de Ezequiel, se o justo se desviar do seu caminho e cometer iniquidades e injustiça, ele vai morrer. Ou seja, se você é justo e você começa a pecar, você se afasta de Deus, você vai ter a morte eterna. Mas se você permanece justo, permanece fiel ao Senhor, se você abandona todos os seus pecados, toda a injustiça, toda a iniquidade, você permanece firme nos caminhos do Senhor, então você vai viver, ou seja, você vai ter salvação e vida eterna. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.